Oi, pessoal, tudo bem? Para a gente não ficar, né, muito atrasado aqui no nosso planejamento, tá? Estou gravando essa aulinha, eu nem tenho ideia de quantos minutos vai dar isso aqui, mas a gente vai começar a falar de antigo regime, tá? Então, o que que o antigo regime é? É o sistema, tá? Que vai perpedurar aí, né, com o fim do feudalismo, e vai até a Revolução Francesa, que é o momento em que a burguesia ascende ao poder, tá? E o antigo regime, ele vai ter como duas bases fundamentais, tá? O absolutismo, que é o poder do rei, que vai representar o Estado, certo? E o mercantilismo, que é o sistema econômico que tem como base, tá? O mercado, o comércio, certo? E vai ter aí como principal representante desse sistema econômico a burguesia. Então, a junção desses dois fatores, né, que vai formar o Estado, como nós vimos na formação das monarquias, né, forma o Estado, ele vai ser sustentado durante 200 anos, né, um pouquinho mais, 200 anos aí, ele vai ser sustentado pelo sistema colonial, tá? E para a gente entender, é uma aula bem complexa, né, bem chatinha, mas ela é muito importante e necessária para que a gente entenda todos os acontecimentos que vão aí perpedurar durante o século XVI e XVII, certo? Então, vamos começar aí a falar do Antigo Regime. Para a gente começar, vamos fazer uma revisãozinha, né? Então, a gente já falou, né? Nós já estudamos sobre isso, que com a Idade Média, né? Acabando ali o feudalismo, a gente entra ali no início do período moderno. E a Idade Média, né? Principalmente o feudalismo, ele vai acabar pelo fortalecimento, pela volta do comércio, né? Porque o feudalismo era um sistema econômico que tinha como principal atividade a agricultura, né? O feudo era um lote de terra, né? Ele era um meio de produção, né? E com o comércio, né? E aí o que acontece? Terra, né? É um sistema muito limitado. Então, quando a gente tem as cruzadas, a volta do comércio, esse sistema já começa a entrar em declínio, certo? E esse Estado, ele vai se formar a partir do quê? Ele vai se formar a partir da necessidade de expandir, né? Porque, de expandir comércio, porque a burguesia, ela trabalha com lucro, tá? Então, ela tem ali como objetivo o lucro, ela quer ganhar dinheiro, certo? E como ela quer ganhar dinheiro, ela precisa de uma expansão. E o senhor feudal, ele meio que atrapalhava essa expansão de mercado. Então, o Estado, ele vai poder fornecer para essa burguesia, para essa atividade econômica, uma ampliação. Então, esse Estado, ele precisa se formar, mas ele vai se formar a partir do quê? Ele se forma a partir do poder do rei. Lembra que eu sempre falei em feudalismo. O rei, ele existia, só que o poder dele não era consolidado. Ele não tinha um grande poder, um vasto poder, né? As pessoas, a sociedade, obedeciam quem? O poder local e a igreja, certo? O rei, ele existia, ele não era vassalo de ninguém, mas ele não ele tinha só poder sobre os seus vassalos, né? E não sobre os vassalos dos seus vassalos. Então, isso fazia com que o poder dele fosse enfraquecido. Agora, não. Agora, esse rei, ele vai falar em nome do Estado, certo? E aí a gente tem a formação dos quatro principais países desse contexto, que é Portugal, Espanha, França e Inglaterra, né? Acho que todas as salas a gente viu Portugal e Espanha, né? Acho que algumas que nós não vimos França e Inglaterra, certo? Mas isso depois a gente revê, tá? E aí a gente também vai ter dois países que não vão passar pelo processo de centralização, que é a Alemanha e a Itália, né? A Alemanha, nós vimos que é por causa do luteranismo, então a Alemanha, ela vai dar o poder, né, dos príncipes decidirem a religião dos seus súditos, né? E a Itália, porque a Itália mesmo, durante o processo feudal, né, por causa do mar Mediterrâneo, né, Gênova e Veneza, que nós vimos no Renascimento cultural, comercial, que ela eram pontos muito importantes, né? A gente viu também no Renascimento cultural, que era um ponto de comércio muito importante, de fazer a ligação, né, com o Oriente, ela já tinha o poder da burguesia, então ali não vai existir essa necessidade de centralização, tá? E aí, como já foi dito, esse Estado, ele surge, então, dessa aliança, né? A aliança do rei com a burguesia. Tá, por que que a burguesia, o que que a burguesia queria? Ela queria expandir o comércio dela, ela queria ter mais lucro. E é onde que ela barrava com o problema do senhor feudal? Ela barrava porque cada feudo, ele tinha
a sua própria regra, as suas próprias leis para comerciais dentro do seu próprio feudo. Então, cobrança de impostos, moedas diferentes, sistemas de peso e medida, né? E isso dificultava muito o trabalho do mercador, que é aquele personagem que a gente falou que ele ia de feudo em feudo, de burgo em burgo, tá vendendo os produtos e espalhando, né, os produtos do Oriente nessas regiões comerciais. Então, eu precisava desvincular o poder local para que uniformizasse esse mercado e ficasse mais fácil a própria dinâmica, tá? E assim eu pudesse conseguir expandir o comércio. Então, é por isso que a burguesia passa a apoiar o poder do rei, né? Ela passa a apoiar que o rei mande dentro do seu reino, né? Que ele determine, que ele faça, ele use esse poder de Estado que deveria ser dele, né? Para criar leis para favorecer esse comércio, tá? Em contrapartida, o que que a burguesia ganha com isso, né? A burguesia, a burguesia, não, desculpa, o rei ganha com isso. O rei, ele vai ganhar com isso por quê? Porque a burguesia, como ela trabalha com a ideia do lucro, ela ganha dinheiro e automaticamente ela vai pagar mais impostos. Quanto mais rico um estado é, mais é fortalecido o rei, tá? O rei, ele acaba tendo muito mais poder por causa disso. E fora que o rei, ele acaba desenvolvendo isso e criando outras estratégias, né, para favorecer essa burguesia. Então, as tarifas alfandegárias, que é uma forma do quê? De colocar o produto de outro país dentro do seu país, mas encarecendo ele e favorecendo seu produto local, né? Outra coisa é a criação de uma moeda real, né? Então, ele cria ali uma moeda que vai valer em todo o território dele e facilita mais esse comércio, certo? Então, ele acaba unificando, né, uniformizando esse comércio e deixa cada vez mais fraco o poder local, tá? Bom, então como fica então a situação da Europa no século XVI, certo? O rei, ele vai usar da estratégia também, né, desse poder de Estado dele, ele vai usar a estratégia militar, né, para fazer a defesa do Estado. Então, o rei, ele se torna a perpetuação, ele se torna o grande foco, né, como defensor da nação, principalmente, né, pós-Guerra dos 100 Anos, certo? Então, ele acaba se tornando essa imagem, né, de defensor. A gente já tinha uma tradição, né, que se passava nos feudos da primogenitude, na hereditariedade, né, que o filho acaba ganhando, né, o feudo, certo? E a reforma protestante, eu acho que ela vai ser o grande divisor de águas, né, para a formação desse Estado, porque ela vai enfraquecer justamente quem mantinha o sistema feudal unificado, que é a Igreja Católica, né? Então, ela passa a questionar algumas atitudes, algumas explicações da Igreja Católica, né? E aí a Igreja também passa a depender desse rei, né? Principalmente que a Alemanha havia determinado, né, que os príncipes escolheriam a religião dos seus súditos, então o rei também pode escolher as religiões dos seus súditos. Então, aonde a Igreja Católica consegue ele se ancorar, é onde ela vai ter fiéis, certo? Então, junta tudo isso e a gente tem aí essa formação do Estado, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse fortalecimento militar, né? Como que o Estado se forma, né, a partir disso. Na verdade, quando a gente fala como que o rei cria esse Estado, o rei cria esse Estado a partir de duas estratégias: o militarismo, né, o poder militar, formar um exército nacional, e a diplomacia, tá? São essas duas estratégias que o Estado, que o rei vai ter para se conseguir se fortalecer. Vamos primeiro para a parte do exército, né, da parte militar. O que que acontece? No feudalismo, como que funcionava essa força de fazer a defesa? Lembra que o senhor feudal ele fazia ali o juramento, né, com o seu vassalo de fazer a defesa. E quem costumava fazer essa defesa? Os cavaleiros. Os cavaleiros costumavam ser irmãos mais novos, primos, né, do senhor feudal. Então ele ganhava o feudo, né? Ele tinha ali um pedaço de terra menor e ele era responsável por fazer toda a segurança do feudo do senhor feudal, mais o dele, certo? Só que era aquela ideia do feudalismo, né? Da ideia da troca, né? Eu trabalho para você e em troca eu ganho um feudo, eu ganho um lote. Né? Como que agora eu tenho o comércio, eu estou tendo a burguesia pagando impostos, ela sentindo uma necessidade, o que que o rei faz com o poder de Estado dele? Ele passa a remunerar
esses militares, né? E aí eles trocam, né? Eles acabam não fazendo esses juramentos, substituindo todo o código de cavalaria, de honra que eles tinham, certo? E se tornam pessoas mercenárias, ou seja, em troca de dinheiro, né? E aí o rei consegue fortalecer e fazer esse exército real dele que vai garantir essa centralização, né? Que vai garantir esse poder do rei, certo? E aí esse rei, ele acaba utilizando esse exército para quê? Para expandir o próprio território dele. Então, os senhores feudais que tinham ainda poder, eles acabam perdendo esse poder por causa do exército, né? Que acabava lutando em nome do rei, tá? E a diplomacia, por quê? Porque tribunais, qualquer problema interno, né, que tinha que partir para uma área jurídica, a gente tinha os tribunais feudais. Esses tribunais, eles eram presididos, né, pelo senhor feudal, que tem um poder, ele tem uma visão muito limitada, ele conhece todas as partes e ele ia favorecer a parte que mais lhe convinha, né? E aí, o que que vai acontecer? Como agora eu tenho um tribunal do Estado, né, o Tribunal Real, era melhor eu entrar nesse Tribunal Real, que ele não ia conhecer as partes, né? E aí ele ia julgar, ele ia ser mais imparcial no julgamento. Conforme o sistema e o Estado vai se fortalecendo, essa justiça, né, esses tribunais passam a cobrar, acabam se tornando uma renda do Estado, e aí quem começa a ter acesso a essa justiça? A burguesia, né? Então, ele acaba usando essas duas estratégias, e aí a gente tem o fortalecimento desse Estado, certo? A partir do fortalecimento do Estado, eu tenho o poder absoluto. O que é o poder absoluto? É o poder do rei, né? É o poder do rei, esse poder de Estado de poder mandar. Então, é um poder que ele não é questionável, eu não posso questionar o poder do rei. Só que tem algumas coisas para formar esse poder que a gente não pode esquecer, tá? A primeira coisa é o quê? Ele vai acontecer no contexto da reforma, contexto do renascimento científico, né? E é o momento em que a igreja passa a ser questionada, certo? Então, a gente tem que ter uma justificativa científica, na verdade, eu não digo nem científica, mas uma justificativa racional para esse poder, certo? Outra coisa é o que o rei vai burocratizar, né? Então, ele vai ter que ter pessoas dentro de um território tão grande que ajudem ele a governar. E aí, ele vai chamar quem para ser aliado dele? Lógico que ele vai chamar membros da nobreza, mas também ele vai colocar membros da burguesia. Então, ele ganha ali essa classe social do lado dele, certo? Que vão ajudar e que vão ter um poderzinho ali de uma influência dentro desse Estado, tá bom? O próprio direito, né, que é um direito costumeiro, é um direito da primogenitude que garantia isso, então a sucessão desse trono era uma coisa mais fácil, né, é um direito hereditário, então acabava se tornando fácil. Só que qual é o grande desafio desse cargo de rei? É ele equilibrar os interesses dos grupos sociais, né? Na época, a gente falou no feudalismo, era dividido em três ordens, né, ou três estamentos: clero, nobreza e servos. A estrutura é a mesma, só que no lugar do servo, a gente vai ter que ter uma substituição. Vai ser o povo, tá? Ou melhor, né, o terceiro estado, que eles chamavam, né, que era o povo. Só que esse terceiro estado, esse povo, ele era representado por um grupo só, que era a burguesia. Então, camponeses, artesãos, toda essa galera eram representados pelas burguesias, que eram, tipo, representantes das cidades, certo? E aí, nessa função de tentar equilibrar os interesses desses três grupos, tá? O rei vai usar o poder de Estado que ele tem, certo? Então, baixar as leis, organizar a justiça, conseguir arrecadar os impostos, pagar o serviço militar, nomear esses funcionários que faziam parte da nobreza, faziam parte da burguesia. E aí, por causa disso, ele acaba se tornando essa materialização do Estado. Ele acaba se tornando um grande representante, tá? Mas como que eu vou justificar que esse poder de Estado, ele é inquestionável, né? Aí é que entra a igreja, né? A igreja, apesar, a religião, né, no caso, apesar dela estar numa fase bem questionável, né, por causa do racionalismo,
alguns teóricos, né, da filosofia vão criar algumas teorias para justificar que esse poder dele fosse questionado, né? Então a gente tem o Maquiavel, né, que ele vai vir com a obra O Príncipe, que ele tem aquela frase clássica, né? Os fins justificam os meios. O que que ele quer dizer com essa frase, né? Os fins justificam os meios. Que o rei, mesmo se ele tiver que usar de uma de algo que não seja legalizado, né, de uma atitude ilícita, ele pode fazer isso porque ele está tomando uma decisão de Estado. E se ele está tomando uma decisão de Estado, ele está tomando uma decisão que é o melhor para todo mundo, para toda a sociedade, certo? Então, as razões dele, as ações dele, têm que ser ações racionais e não morais que levam isso em consideração, tá? Então, mesmo que seja um crime, né? Então, mandar cortar a cabeça de alguém. O rei pode fazer isso porque ele está vendo o bem do Estado, do bem da sociedade, o bem de todos, tá? O Bodin, né, que ele vai comparar o Estado a uma família, né? Naquela época, as famílias elas eram guiadas, né, por um homem, pelo pai, né? Então, se a família ela é guiada, orientada por um pai, o Estado, assim como uma família, também precisa de um chefe que tenha poderes ilimitados, tá? O Bossuet, que ele eu acho que é o mais importante do absolutismo, ele vai vir com o direito divino dos reis, né? Que o rei, ele é um escolhido por Deus, né? Então, se aquela pessoa, ela nasceu rei, ela nasceu para falar em nome do Estado, ela nasceu porque Deus quis que ela nascesse naquele cargo. Então, se ela nasceu naquele cargo, não, a gente não deveria questionar o poder dela. Então, por isso que esse poder tem que ser ilimitado, né? Inquestionável. E porque se eu questiono esse rei, eu questiono uma decisão de Deus, certo? Então, por que que ele é muito clássico, né? Ele é o mais usado para justificar o absolutismo. Porque ele era muito usado pelo Luís XIV da França, que era conhecido o Rei Sol, e ele tinha aquela frase clássica, né? O Estado sou eu, né? Então, por isso eu não posso questionar. Ele não é Deus, né? Até porque isso é importante, né? Eu acho que eu acabei não falando. O Estado lá na antiguidade, antes do feudalismo, antes da Idade Média, ele era um Estado que o representante, o rei dele, era considerado um Deus, né? Lembra dos faraós, né? O faraó era visto como um Deus. E no caso agora, com esses 1000 anos que a Igreja Católica reinou durante o feudalismo, esse rei não pode ser Deus, porque a gente está dentro de religiões monoteístas, né? Então ele não pode ser. Então ele não pode se ancorar, se enraizar dentro da ideia de que ele é Deus, mas ele pode se ancorar na decisão, né? Numa escolha de Deus, né? De ser visto como uma escolha de Deus, tá? E o Thomas Hobbes, em Leviatã, que ele vai falar que todos nós, seres humanos, nascemos em estado de guerra. Então, a gente sempre está em conflito, dentro dos nossos interesses, dentro das nossas vontades, né? E por isso a gente precisa do Estado para colocar limite nessa vontade, né? Para que a gente não se mate, para que a gente não seja violento uns com os outros, certo? Dito isso, a gente começa agora com o mercantilismo. O mercantilismo nada mais é do que o sistema econômico, né? Então, como que a economia vai acabar se organizando, tá? A partir dessa nova realidade. Se a burguesia, quem apoia o rei, né, para a construção desse Estado, esse mercantilismo, esse sistema econômico, ele acaba se tornando muito mais intenso com as grandes navegações, né? Com as grandes navegações eu vou ampliar muito, né, esse mercado, porque aí eu vou ter contato com África, com Ásia, com América, né? Tanto que na história a gente fala que as grandes navegações é o início da globalização, né? Geografia não, é outro rolê. Mas em história, para a gente, o início da globalização, né, de uma economia global começa agora com as grandes navegações, tá? E por que que ela acaba se tornando muito mais intensa? Porque eu vou ter um comércio muito mais amplo com a África e a Ásia, né? Mas principalmente quando encontra-se a América, que aqui a gente vai ter muito ouro, e isso vai enriquecer muito esses estados e vai fortalecer mais ainda o rei deles, né? Só que esse mercantilismo, ele tem algumas diferenças do século XVI
né, que é quando começam ali, de fato, né, há uma intensidade das grandes navegações, né, porque as grandes navegações com Portugal começam no século XV, né, mas que a gente vai ter Portugal saindo, depois Inglaterra teve um aumento da concorrência, é no século XVI, né? E aí, o que que a gente vai ter? A gente vai ter Portugal e Espanha dominando o mercado, né? Primeiro Portugal, depois a Espanha, quando ela encontra as minas de ouro no México, certo? E aí, isso fortalece muito, só que são bens esgotáveis, né? Essas colônias, elas sempre vão fornecer dois tipos de produto para a Europa para fortalecer esse mercantilismo, que é o metalismo, né? Que é a captura de metais, metais preciosos, ouro e prata, né? E produtos tropicais, que eram produtos que não davam na Europa, né? E aí acabava, né, ficando bem mais caro serem vendidos na Europa esses produtos tropicais. Então, eram as duas formas de ganhar dinheiro. O problema é que são recursos que, explorados da forma com que foi, eles têm um prazo de validade, né? Eles acabam entrando em decadência a exploração disso. E então, no século XVII, aproveitando dessa crise econômica, aproveitando dessa decadência de conseguir moeda, de conseguir dinheiro a partir da extração, né, de minérios e da exploração de produtos tropicais, Inglaterra e França entra ali com um intervencionismo mais militar, né, com uma força militar mais rígida, principalmente a Inglaterra, né, que ela tinha uma marinha, uma força náutica muito forte, tá? E aí ela acaba entrando ganhando esse espaço, e aí, como eu disse, a Inglaterra que vai ter um grande destaque, acaba desenvolvendo a Revolução Industrial e colocando fim aí ao mercantilismo, certo? Para a gente entender o sistema mercantil, a gente tem que lembrar dos princípios do mercantilismo, certo? Então, o rei, ele com esse poder de Estado dele, ele pode intervir na economia, tá? E aí a gente vai ter principalmente quatro princípios que são muito importantes, né? O mercado inelástico também é muito importante, mas eu acho que principalmente metalismo, balança comercial favorável, protecionismo e monopólio, né? Eu acho que vão ser os mais importantes. Então, o que que é o metalismo? Ele é o acúmulo de metal. Então, quanto mais metal, ouro e prata, o Estado ele acumula, mais rico ele fica, mais poder o rei tem e mais forte dentro do mercado ele acaba ficando, certo? Por causa desse acúmulo de metal que o Estado precisa ter, a gente vai ter a balança comercial favorável, tá? O que é a balança comercial favorável? É a necessidade que o Estado tem de ganhar mais dinheiro, de vender mais e gastar menos, certo? Então, evitar ao máximo extravasar dinheiro, gastar dinheiro à toa, né? Então, ele não pode fazer isso, ele tem que ganhar, certo? O mercado inelástico é o quê? Sempre vai ser um país dominando o mercado, certo? E sempre que um outro crescer, automaticamente esse país que estava dominando, ele acaba tendo uma decadência econômica. É muito claro isso com Portugal e Espanha, né? Então, Portugal começa as grandes navegações, começa explorando o mercado no Oriente, estava bombando, estava muito à frente da Espanha, até que a Espanha encontra as minas de ouro no México, né? Que eu acho que é o primeiro lugar que ele vai encontrar. Ele vai encontrar na América as minas de ouro, e aí ele dispara na frente de Portugal, certo? E aí Portugal cai, né? Então, não é um mercado tão limitado que eu não consigo ter duas potências econômicas, certo? Vai ser sempre um. Um país sempre vai ficar rico e automaticamente todos os outros passam a depender dele, tá? Protecionismo é o que o rei vai fazer. Ele vai criar, ele vai usar o poder de lei dele para proteger a mercadoria, para criar leis que favoreçam o seu mercado interno, os seus produtores, né, os seus burgueses, os seus comerciantes, tá? E aí ele vai conceder o quê? Ele vai conceder para muitos um monopólio, né? O monopólio, o que que é? Exclusividade de mercado, seja para uma família, seja para um país. No caso, por exemplo, do sistema colonial, a gente sempre vai ter a metrópole monopolizando o comércio na colônia. Então, por exemplo, Brasil e Portugal, né? Brasil só podia vender seus produtos para Portugal, ele não podia ter outra relação externa, de outro comércio externo com outro país que fosse, tá? Então, isso é que eu acabei de dar esse exemplo da garantia do monopólio é o pacto colonial, né? Então, o pacto colonial é um acordo
É um acordo realizado entre metrópole e colônia, em que a metrópole vende matéria-prima, né? No caso, qual vai ser essa matéria-prima que a colônia vai vender para a metrópole? Ela vai vender minério, né? Então, ouro e prata, e ela vai vender produtos tropicais, certo? Então, por exemplo, o Brasil vendia pau-brasil para Portugal, é um produto tropical. Açúcar é um produto tropical. São produtos que a Portugal nunca vai ter na Europa, com o clima da Europa, certo? Então, ela garante essa relação, esse pacto, ele garante essa relação de subordinação. Por quê? Porque o Brasil não pode ter outro parceiro econômico que não fosse Portugal. Agora, Portugal podia pegar o produto brasileiro e revender isso para o mercado externo, né? Então, ela garante aí essa relação de domínio da metrópole e de subordinação da colônia com a metrópole. Então, ela tem que obedecer tudo que a colônia, tudo que a metrópole manda, tá? Então, o antigo sistema colonial, né, o sistema colonial, o que que é essa relação sustentada pelo pacto, né, que é essa relação de dominação e subordinação, certo? Começa com as grandes navegações, né, e aí a gente vai ter países europeus dominando a América, Ásia e África, o comércio desses lugares. Mais especificamente, estipulado pelo Tratado de Tordesilhas, né? América basicamente fica com Espanha, menos ali, né? Brasil, né? Que vai ser mais ou menos o Nordeste e o Sudeste do Brasil, né? E é uma parte do Sudeste, tá? Não é o Sudeste inteiro, certo? Que vão ficar domínio de Portugal, o restante vai ficar tudo com a Espanha e a Ásia e a África, que vão ser dominadas comercialmente. Nesse momento, elas não vão passar por um sistema colonial, mas elas vão ser dominadas ali por Portugal, certo? E aí ela vai sustentar o quê? Ela sustenta aqueles princípios do sistema mercantilista que eu estava explicando para vocês, mercado inelástico, metalismo, balança comercial favorável, tudo aquilo que a gente estava falando vai ser sustentado por esse sistema mercantilista, e quanto mais forte, né, um Estado consegue acumular dinheiro, maior é o rei, e aí esse Estado acaba dominando esse mercado, tá? Aqui a gente tem um organograma, né, da colonização, o organograma do sistema colonial, certo? Então, o Estado, ele surge a partir, ó, dessa parceria aqui, achei meu mouse, ó, o rei e da burguesia. Dentro dessa parceria, a gente tem a formação do Estado, né? O Estado querendo expandir comércio, favorecendo a burguesia, acaba partindo para o processo colonial, que vai acabar sustentando essa ideia aí do Estado, né? E aqui, ó, que a gente tem? O sistema colonial. Então, a gente tem esse sistema colonial formado por colônias ou feitorias, né? No caso das feitorias, elas vão ficar mais em África e Ásia, tá? América, no Brasil, a gente vai ter mesmo a produção, por exemplo, do pau-brasil, vai ser feito por meio de feitorias e não de sistema colonial. Então, aqui no Brasil teve também as feitorias, os 30 primeiros anos, tá? De colonização do Brasil foram feitas com feitorias, certo? E essas colônias, elas ficam na margem da sociedade. O grande foco, opa, não é sustentar elas, tá? Mas é que elas sustentem o que está no centro, que é quem? A metrópole, tá? Que é a Europa. Então, ela está dentro do centro. Então, o que está fora, o que está na periferia é subordinada, e o que está dentro desse círculo acaba sendo a dominante, né? O que vai dominar são os interesses dela que vão prevalecer, certo? Aí, o que vai constituir, então, esse sistema colonial? A gente já falou, metrópole e colônia. Metrópole é o centro de tudo, é ela que deve ser abastecida pelo sistema colonial, certo? Então, ela vai tomar todas as decisões para se favorecer e até as decisões que vão afetar as colônias, certo? Então, América, totalmente colônia, tá? Ou metrópole, desculpa, metrópole, Europa, né? Então, totalmente metrópole, e as colônias, que é a América, né? Principalmente. A gente vai ter a Ásia e a África, mas elas vão ser colônias de fato, vão ser feitorias. E no caso, elas são áreas mais periféricas, certo? Elas não vão produzir, tudo que ela vai se produzir é para sustentar a metrópole, tá bom? E aí, como que era essa relação? A gente vai ter essa relação de dominação e dependência, tá? Em que o Pacto Colonial garante, olha esse termo ali, ó, grandão, tá? Não coloquei em negrito, mas coloquei em letra maiúscula, o exclusivismo da metrópole perante a colônia.
tá? Então, a colônia ela é exclusiva da metrópole, certo? Ninguém mais pode comercializar com a metrópole, quem não seja ninguém pode comercializar com a sua colônia se não for a sua metrópole, tá? E aí ela vai produzir o quê? Os estancos, que são esses produtos exclusivos, tá? Bom, a gente vai ter o quê? Então, isso aí eu já falei sobre a questão da produção, né? Então, a produção europeia vão ser produtos que davam uma, se não for o ouro, né, a mineração, vão ser produtos que vão dar uma alta lucratividade, né? Então, produtos tropicais. Aí eu coloquei alguns exemplos: açúcar, algodão, minérios, que vai ter muito aqui, tá? E a gente tem pouca mão de obra, né? Que era mão de obra, né? Era indígena, né? E aí os indígenas vão ter muita resistência, né, para trabalhar na servidão, mas a gente vai ter principalmente na América Espanhola. América Espanhola, como a Igreja Católica vai se, né, que a gente vai ter dois países católicos, né, Portugal e Espanha, como a Igreja Católica vai se posicionar totalmente contrária à escravidão, né, principalmente do indígena, né, ela vai se posicionar contra a escravidão do indígena. Escravidão africana, não. Então, a Espanha, ela vai trabalhar com a servidão, tá? Então, ela vai trabalhar com a mita e encomienda, que eram, principalmente a mita, ela já era uma prática usada pelos indígenas, né? Em que é um membro da tribo, uns homens da tribo, né? Da aldeia, né? No caso, da comunidade, vamos usar o termo correto, da comunidade indígena, ele ia trabalhar para um proprietário de terra, para um colonizador, certo? E em troca ele ganhava suprimentos, alguma coisa dentro dessa ideia, tá? Então a mita já era uma prática. A gente vai abordar isso melhor quando a gente for, quando nós formos trabalhar colonização na Espanha, tá? E Portugal, aqui a gente vai ter a escravidão, tanto indígena, principalmente no começo, e depois a principal, que é a escravidão africana, tá? Quando a gente fala de América, de modo geral, América do Norte até América do Sul, a gente tem duas formas de colônias, né? A gente tem a colônia de povoamento, que vai ser utilizada pela Inglaterra, porque a Inglaterra vai ficar no hemisfério norte, e o hemisfério norte, o que ela podia produzir, Europa também produzia. Então, ela não vai conseguir dar muitos produtos tropicais, produtos com alta lucratividade. Então, a Inglaterra ela vai adotar o sistema de colônia de povoamento, até porque reforma protestante, né? A reforma protestante fazia com que a Igreja Católica perseguisse, né, essas pessoas e por elas serem perseguidas, elas precisavam de um refúgio, né? Elas precisavam de um lugar para se esconder, para poder professar a sua fé, né, e tal. Então, elas vão para a América do Norte para poder fazer isso. E aí, elas acabam sendo totalmente o oposto da colônia de exploração, né? Então, elas não vão lá com a intenção, esses moradores, de ficarem ricos e voltarem para a Europa. Não, eles vão lá para fixar residência. Então, nessas colônias de povoamento, se eles vão para fixar residência, eles cuidam do território deles, o que não vai acontecer muito aqui nas colônias de exploração, que o próprio nome já diz, né? É uma fixação temporária, né? Então eu venho para cá para ficar rico e voltar para Portugal. Esse era o grande, né? Para a Europa, né? Espanha, enfim. Esse era o grande objetivo. Então, vamos ver. Na colônia de exploração, se eu vou para fixar residência, eu levo toda a minha família, tá? Então, eu vou pegar um território pequeno. Então, ele não vai trabalhar com latifúndio, igual vai acontecer na colônia de exploração, tá? Então, são minifúndios. Ao contrário, então, da colônia de exploração. A colônia de exploração, o cara vinha aqui, ele vinha sozinho para cá, porque ele queria ficar rico, ele não trazia a família dele. E aí, ele acaba favorecendo o mercado externo, né? Porque aqui tem produtos tropicais, então eu vou vender para fora e ele acaba não cuidando dessa terra, ele só quer a lucratividade disso. Então, por exemplo, o caso da produção de cana-de-açúcar no Brasil. O Nordeste, eles desmataram a Mata Atlântica, né, tiraram, mataram ela, derrubaram para criar espaços para plantar cana, não cuidaram do solo, e aí a gente tem a formação da caatinga, né, que é um lugar extremamente seco. Então, colônia de povoamento é minifúndio, colônia de exploração, latifúndio, né?
E na colônia de povoamento, eles valorizam muito a educação, por quê? Porque os protestantes, eles incentivavam muito a leitura da Bíblia, né? Então, quem era protestante era incentivado a ler, né? O que não vai acontecer na colônia de exploração, tá? Aqui, um esqueminha, né? Então, eu tenho ali, ó, a formação do rei, do Estado, né? Que tá aqui. O mercantilismo, que é o dinheiro, né, e o sistema colonial, a tríade, formando aí o antigo regime, tá? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado dessa aulinha, né? Eu acho que o melhor é que vocês conseguem me pausar, né, para fazer a anotação, e qualquer dúvida vocês mandam mensagem, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau.